Oi! Eu sou a Cris, bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. Tum, turum, tum, tum. Sejam muito bem-vindos, desculpa qualquer errinho, ainda tô aprendendo. Primeiro, agradecimentos. Agradecimentos especiais ao Jage, que se tornou uma grande parceria em apoio, principalmente, e me incentivou a gravar o vídeo. E também a amigos meus, como a Gi, o Alma e o Alex. A Gi me emprestou o microfone, então agradecimento duplo. E hoje eu vim para refutar o vídeo do Seijinho sobre Crepúsculo. Nossa, mas Crepúsculo é velho. Ninguém te perguntou. Vamos começar refutando o vídeo do Seijinho. Já aproveita, dá o like, se inscreve, que eu vou tentar trazer de todos os 5 filmes, tá? Depois de 12 anos desde a sua estreia, eu finalmente assisti Crepúsculo pela primeira vez e o meu ponto de vista está bem neutro, bem parcial, porque eu não surfei na onda das pessoas que gostavam muito de Crepúsculo na época que saiu, nem das pessoas que odiavam muito. Então eu estou cagando muito para essas pessoas, as pessoas não têm influência nenhuma sobre mim. E assim, esse é um ponto muito justo do Seijinho, porque realmente não é culpa dele ele não ter acompanhado no hype e também não é uma obrigação. Então ele tá bem equilibrado, bem de boas, então tá perfeito. Sobre mim, cara, sobre a minha opinião final sobre o filme. E a minha opinião final sobre o filme é que esta é uma obra muito complexa, muito à frente de seu tempo e cheio de críticas sociais. Então venha comigo para analisar esta magnífica película. É magnífica, eu não consigo falar magnífica. Esse é meu nível de português. E eu preciso urgentemente de um corte de cabelo. Eu tô parecendo um personagem do Crepúsculo. Tem um personagem do Crepúsculo que eu tô ficando igual. O Eric é um personagem muito mal aproveitado. Na real, a maioria dos personagens de Crepúsculo são mal aproveitados. Então, daí os que não têm personalidade, que nem a Bella, aí eles são muito aproveitados, sendo que ela não tem muito a oferecer. Eu tô ficando igual ele, igual o cabelo dele. Eu não quero ficar igual ele, porque ele é um personagem que eu não gosto. O filme começa quando a Isabella Swan se muda para a pacata cidade de Forks, onde ela passa a morar com seu pai. Eu falei Forks. Eu não sou caipira, cara. Eu não sei porque eu às vezes falo que nem caipira. Mas não é, né, cara? Porque eu sou de São Paulo, gente de São Paulo fala Forks. Eu não sei, velho, não faço ideia. Eu não entendo de sotaque, eu vou pegando o sotaque das outras pessoas. Eu não respeito o sotaque do lugar que eu nasci, eu simplesmente roubo o sotaque das outras pessoas e não tô nem aí, cara. Apropriação cultural, vai fazer o quê? Mas não se engane, apesar de Forks ser uma cidade muito pequena, ela guarda muitos segredos e abriga criaturas muito místicas, como lobisomens, vampiros e até mesmo o Optimus Prime. Eu admito que eu só vi esse do Optimus Prime no vídeo do Seijinho. E eu assisti esse filme muitas vezes. Muitas vezes. Então, eu confesso que quando eu vi no vídeo do Seijinho, eu fiquei, caraca, como é que eu não percebi, não é que eu não prestei atenção, eu não percebi isso antes. Eu tava muito ocupada vendo o Edward Cullen existindo. Quem que tá dirigindo esse caminhão? E a Isabella Swan é uma garota que possui apenas 2 traços de personalidade. Ela é introvertida e muito obcecada com o rapaz vampiro. E muitas pessoas vão achar que isso é porque o personagem é mal trabalhado. Garota sem personalidade nenhuma. Ela só é tímida e introvertida. Mal escrito, mas eu interpreto isso como uma grande crítica da autora aos nossos tempos modernos em que todo mundo tem muita personalidade. Hoje em dia tá todo mundo cheio de personalidade, é um tal de nossa, eu sou muito volátil, pois eu sou uma pessoa muito verdadeira e odeio falsidade, pois meu signo é de Gêmeos, eu tenho ascendente em Touro, minha lua é em Escorpião e minha personalidade MBTI é NTP. O que é isso, cara? Nada do que você falou fez o menor sentido pra mim. É uns negócios hoje em dia
Todo mundo tá cheio de personalidade. Você não tem tudo isso de personalidade não. Mentiram pra você não é tudo isso não, cara. Você deve ter no máximo uns 3 traços de personalidade só. E a autora do livro captou muito bem isso e fez a Isabela ser o exato oposto, com apenas 2 traços de personalidade, pois ninguém tem paciência para pessoas muito complexas que ficam 17 horas falando sobre a personalidade delas. As pessoas falam muito da personalidade, ninguém aguenta mais vocês falando da personalidade de vocês. Chega. Mas como introvertida, a Isabela odeia estar nos holofotes e ela fica muito desconfortável quando os colegas da sua nova escola a colocam no centro das atenções. É bem bizarro porque ela mal chegou na escola e tem um monte de cara já dando em cima dela e o jornal da escola quer fazer uma matéria de capa sobre ela. Tratam ela como se ela fosse uma celebridade, gente. Calma, e ela só tem 2 traços de personalidade e o segundo ela nem descobriu ainda. Então ela já tá ali no canto dela odiando muito a escola até aparecer ele, o meninão, o Morde-Morde, o morcego menino, Eduardo Cullen. E a família Cullen é uma família muito unida, porém muito ouriçada, porque eles são todos irmãos adotivos, mas eles Pessoas desligando o vídeo nesse exato momento. Ai, 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 eu já fui muito apaixonada por esse homem. Admito, não nego. Crepusculetes do meu coração. Por que que a gente gostava dele? O Jasper é muito melhor. O Jasper é muito melhor. Detalhe, esses ovos que tem em cima da mesa. Ah, por que que tem ovos se o vampiro não come? Gente, os ovos são do ator. Esses ovos cozidos são do ator. Ele podia ter levado pra cena? Não, ele só levou. Ele só levou. todos irmãos adotivos, mas eles namoram entre si. Mas eu gosto dos Cullen porque eles têm muito culhões. Eles são uma família de vampiros, mas eles não estão nem aí em manter o low profile, em ficar na surdina. É uma família meio incestuosa que não se mistura com ninguém da escola e eles vão vestido como se fossem um grupo de pagode. Sem contar que esse menino parece que viu o Chupacu. Talvez ele tenha visto. Talvez tenha até sido assim que ele morreu. Daí na aula de biologia tem um ventilador ligado que não faz o menor sentido ele estar ligado, porque ninguém tá com frio e o ventilador tá fazendo... Calma. Aí que entra as minhas explicações. Calma, gente, calma. O Jasper é o seguinte. O Jasper foi transformado na época de uma guerra civil estadunidense. Ele é do Texas. E ele mentiu a idade para se alistar. Ele era muito mais novo do que ele deveria. Ele não tinha 18, ele tinha 16 para 17 quando ele se alistou. E quando ele foi transformado, ele tinha 17. 17 indo para 18. Tanto que em poucos meses, pela dedicação dele e pela garra, eu acho que ele mostrou naquela guerra, ele se tornou xerife. Xerife, com 17 para 18 anos, xerife. E nisso, numa das patrulhas dele, dentro dessa guerra civil, em que ele estava como xerife, isso é uma bagunça, Stephen Meyer não sabe criar personagem com coerência básica. É isso que dá você escrever um livro depois que você sonha com uma cena, Stephen Meyer, mas beleza. Ele encontrou a vampira Maria. Isso é explicado no terceiro filme, /livro, mas não é bem mostrado no filme, é muito mostrado assim por cima. E como ele tem o dom de sentir as emoções das pessoas, para ele era muito doloroso ter se tornado o general da Maria. Porque ela criava exércitos de recém-criados. Os recém-criados são vampiros recém-transformados, cujo no primeiro ano de sua nova vida são extremamente mais fortes do que os outros vampiros, porque eles têm ainda o sangue da vida humana deles correndo por eles. E nesse um ano ela vai se esgotando e é por isso que os vampiros recém-criados têm olhos vermelhos. Mas ele tinha que destruir esses vampiros depois de um ano.
porque era ele que comandava aos mandos de Maria, né? Era ele que comandava os exércitos de vampiros dela. E ele também que destruía, e ele sentia toda a dor, todos os sentimentos dos vampiros. Então, assim, nada legal. E ele foi o último da família Cullen a estabelecer a alimentação vegetariana deles. Ele encontrou a Alice na década de 50 para 60, descobriu graças a ela que era possível essa nova vida, que era possível viver sem ser um monstro, como eles se autoconsideram por precisar de sangue. E graças a Alice também eles encontraram os Cullen e foram morar com eles. Então, daqui a pouco eu explico melhor sobre as visões da Alice, que também são bem complexas. Não parece, mas em alguma coisa a Stephenie Meyer acertou. Fazendo as folhas saírem voando. Por que não desliga o ventilador, professor? Alô, professor? Tá sem lógica isso. Mas o que acontece é que o ventilador sopra o cheirinho da Isabela em direção ao Eduardo. E ele odeia muito, ele odeia demais o cheiro da Bella. A Bella não deve ter tomado banho nesse dia, nem no outro. E nem naquela semana. E ele odeia tanto que ele não consegue nem disfarçar. É até um pouco deselegante da parte dele ficar fazendo aquela cara feia de quem tá odiando muito. É um pouco deselegante isso, cara. E ele é um vampiro do século XX. Eu achei que ele teria mais modos. E ele odeia tanto que ele passa a aula inteira encarando ela muito bravo. Não é essa a questão. Ai, como eu odeio a explicação dessa cena, porque é uma explicação muito ruim, mas é a única que a gente tem. Canonicamente, como eu odeio usar essa palavra pra isso. Canonicamente, Bella Marie Swan, neste dia, estava menstruada. É por isso que o cheiro dela estava extremamente mais forte pro Edward. Porque ela estava sangrando. Eu odeio tanto essa parte. Vamos só seguir. A aula inteira encarando ela muito bravo, provavelmente pensando, sai daqui sua fedida. Daí o Eduardo desaparece da escola por uma semana inteira e volta como se nada tivesse acontecido. Inclusive ele volta todo simpático. Daí chega a famosa cena em que o Eduardo para uma van com as próprias mãos. Primeiro que isso provavelmente não teria acontecido se a Isabela não tivesse... Ok. Explicação do Sol da Meia-Noite. Nessa parte, ele não estava, tipo, olhando pra ela de, tipo, sai daqui e essas coisas. Na real, na cabeça dele, ele estava pensando inúmeras formas de na Bella, sabe? Conseguindo as outras pessoas da sala também, juntamente com o professor, e sair correndo sem ninguém ver ele. Ele tava, literalmente, ele fez inúmeros planejamentos disso, em volta daquela situação, de quantas situações ele poderia acabar com a Bella, beber o sangue e ainda conseguir se livrar dos outros em volta, que seriam, obviamente, testemunhas. E o que mais me irrita é que isso só vem numa explicação 15 anos depois do primeiro livro. Por quê? Porque Stephenie Meyer ficou com Sol da Meia-Noite guardadinho na gaveta até a gente praticamente implorar por explicações. Não é legal isso, Stephenie Meyer. Então, ele fica essa semana fora, porque daí ele vai espairecer. Ele fica uns dias em casa, uns dias ele até passa nos Denali, no Alasca. Que, inclusive, nessas situações, a Tânia, Kate e Irina. A Tânia tenta seduzir o Edward, porque ela tem um crush no Edward, mas não chega a ser a ligação de companheiros mesmo que tem dentro dos vampiros. É só meio que um crush, e ela tenta há décadas convencer o Edward que ela seria a parceira perfeita pra ele e tal. Obviamente não consegue, porque ele volta. Porque ele volta
ele volta pra humana e não tem nem 5 minutos de vídeo, então... Estacionado tão longe da guia. Aqui eu sinto que a autora está fazendo uma crítica ao fato de que o adolescente de 16 anos nos Estados Unidos já pode tirar carta. Essa cena é muito ruim! Essa cena é muito ruim! Essa cena é ruim no livro. No livro da Bella, no livro do Edward, no filme. Não dá pra defender. Essa eu não consigo. Mas tem que eu consigo defender menos ainda. E realmente, tipo... Pra quê? Sabe? Por que tinha alguém correndo num estacionamento num dia de neve? E fica estacionando desse jeito merda aí. Ela nem manobrou, ela só enfiou o carro de qualquer jeito ali, tá quase no meio da rua o negócio. E segundo, por que o cara que tá dirigindo a van tá andando nessa velocidade em frente a uma escola onde passam muitas pessoas e tem muitos carros? E terceiro, a cara que o Eduardo faz depois que ele salva a Isabela é muito boa. Parece que ele tá muito bravo com ela. Falou, meu Deus do céu, olha isso. Olha o jeito que você estaciona, você quase morreu por causa disso. Naquela mesma noite, depois de voltar do hospital, a Isabela está dormindo em sua cama e do nada o Eduardo aparece no quarto dela. Parece que é muito coisa da cabeça dela, mas não, ele realmente estava lá. Ele faz... Oi, filha! Na real, esse ódio do Edward não é necessariamente direcionado a Bella, e sim ao fator que os pais e os irmãos do Edward iam ficar muito irritados com ele. Porque ele já pensou, ok, agora a gente vai ter que se mudar de novo, a gente vai ter que arrumar outra cidade, a gente vai ter que arrumar outras identidades, a gente vai ter que começar tudo de novo. E isso, mesmo pré-vampiros, acaba sendo um transtorno, porque eles gostam verdadeiramente de Forks. Eles gostam dessa cidade, faz parte da história deles, é uma cidade extremamente pacata. Então, para eles é realmente muito bom morar em Forks. Até porque também nunca tem sol nessa porcaria. Mas o ódio que ele transmite não é pela Bella, é mais pela situação mesmo. Mas não posso dizer, não justifica. Faz isso. Ele fica observando ela dormir. That was the first night I dreamt of Edward Cullen. Não, Isabela, você não tá sonhando. Esse doido realmente tá entrando no seu quarto. E ela viu ele depois de ter acordado. Como que foi sonho, cara? Num belo dia, na verdade não tem belos dias nesse filme, porque sempre tá com o tempo muito fechado nessa cidade. Mas num dia, a escola vai pra uma excursão e a Isabela começa a ter flashbacks de uma cena que aconteceu há 5 minutos atrás. Filme, eu lembro o que aconteceu. Eu ia tentar defender, mas isso aí nem eu consigo defender. Não entra no meu quarto, não, na moral. Não entra nem quando eu tô acordada, quem dirá quando eu tô dormindo. Não, que o público era pré-adolescente, a gente é meio desligado quando tá nessa idade, então... Mas obrigado por ter esse cuidado de me lembrar, mas eu lembro, foi há 5 minutos atrás, eu vi, eu tava lá. Chega um menino convidando a Isabela para o baile da escola, mas ela recusa, dizendo que naquele final de semana ela iria viajar para Jacksonville. E o Eduardo tá ali longe, só escutando tudo. O Eduardo, ele é tipo o governo americano, ele tá escutando tudo o tempo todo, inclusive observando a gente dormir. Talvez essa seja a grande crítica da autora, ela está criticando o patriotismo cego. Porque a Isabela é cega de amor pelo Eduardo, que representa o próprio governo americano que tá o tempo todo escutando a gente. E é o governo americano que te dá o direito de dirigir aos 16 anos, mas você quase morre num acidente por causa disso. E aí o governo vai lá e olha bravo pra você. É uma crítica muito sutil da autora, porém os verdadeiros cinéfilos captaram. No final da excursão, o Eduardo chega pra Isabela falando que eles não deveriam ser mais amigos, sendo que é ele que tá então o tempo larga do meu todo peixe, velho. puxa assunto com ela, é ele que tá... É que isso é explicado em Sol da Meia-Noite. Ai, como eu odeio o fato de que muitas coisas que seriam importantes para a compreensão da história foram só em Sol da Meia-Noite. Mas não à toa a Bella só tem 2 traços de personalidade. Tanto que o livro Crepúsculo, que é na visão dela, tem menos de 300 páginas. Sol da Meia-Noite, do Edward, que seria toda a história de Crepúsculo, na visão do Edward, tem 727 páginas.
a gente nota quem não tem personalidade nesse casal, né? O Edward carrega esse casal nas costas. Literalmente. Desculpa, parei. Vamos continuar. Dando as conversas dela e é ele que tá observando ela dormir. Eu tenho certeza que isso foi uma tática de psicologia reversa do Eduardo. Ele tipo, não, a gente não pode ser amigo, só pra ela ir atrás e falar, não, por que não? Vem. E funcionou, cara. Funcionou, bicho. Tem 17 filmes. Mas também um pouco que, ao mesmo tempo que ele não queria ficar perto dela, por questão do sangue, ele também não conseguia ficar longe dela. Tipo, o desejo era tanto que ele queria ficar perto dela, sabe? 17 filmes aí do Crepúsculo. Não tem 17 filmes, tem Não, 5 tem ou só 6, cinco. ou 4, ou 3, ou 5. Mas tem 8 Mas tem vários livros. filmes aí, Não, cara, não porque funcionou a tática do Eduardo de psicologia reversa. Ele é muito treinado, cara, por isso que ele vai ser o Batman. Ele é treinado. Eu vou pôr um boné porque eu tô cansado de arrumar o meu cabelo. No dia seguinte, o Eduardo vem puxar assunto com a Isabela de novo e até a menina que é doida por ele já tá começando a ficar de saco cheio dessa montanha russa de temperamento do Eduardo. Ela fica insistindo pro Eduardo contar como que ele conseguiu parar uma van com as próprias mãos, mas ele se recusa a explicar. I'd rather hear your theories. I have considered. Essa parte não é aqui. Essa parte adiantaram no filme. Essa parte desgraçada. Essa parte acontece dentro do carro, na volta. Eu não lembro o nome daquela porcaria daquela cidade. Mas a cidade que fica do lado que elas vão comprar vestidos e tal. Essa conversa das teorias da Bella acontece na ida de volta pra Forks. E que daí eles conversam todas as teorias que a Bella tem em referência ao acidente, em referência aos possíveis poderes do Edward, que daí ela conta. Eu já pensei em kryptonita, aranhas radioativas, que você é o Batman, o que fica meio irônico vendo agora, porque ele realmente virou o Batman. E muito bom, por sinal. Me disseram, ainda não assisti o filme. Mas essa parte acontece no carro. Aqui no filme, essa parte tá muito adiantada. Até a parte que ele brilha, que nem eu consigo defender aquela parte, até aquela parte tá adiantada, tá no momento errado. Eles nunca foram pra uma floresta escura. Principalmente em momento de aula. Mas quando chegar naquela parte, eu explico o que aconteceu na versão certa, que é a do livro. Mas daí Lapuche tem todo aquele BO e ele fala que tá muito cheia, mas é, né, porque ele é proibido, mas isso o Seijin fala. Pelo menos isso o filme acertou. E aquilo não é culpa do Seijin não ter as informações, é culpa do filme que não conseguiu trazer todas as informações do livro e culpa da Stephen Meyer que não escreveu o livro direito. Falei, tô leve. Radioactive spiders and kryptonite. Mas a kryptonita deixa o Superman fraco, não forte. Daí a Isabela convida o Eduardo para dar um rolê na praia, mas ele se recusa dizendo que aquela praia tem muita gente. E logo depois ela deve ter se sentido muito trouxa porque naquela praia tem tipo 10 pessoas. É uma praia numa cidade que só chove, Contando com o nunca grupo vai ficar deles. cheia. Mas o Jacob explica que os Cullen nunca vão para aquela praia por causa de um acordo muito antigo com a tribo dele. A Isabela volta para casa e, curiosa para saber mais sobre o segredo dos Cullen, ela pesquisa no Google sobre as lendas da tribo do Jacob. Ela descobre que tem um livro, sobre essas lendas da tribo do Jacob, e ao invés de pesquisar mais no Google ou procurar um PDF ou comprar pela internet, Seria muito ela mais decide ir prático. até uma livraria e comprar o livro. E muitas pessoas dirão que isso foi uma atitude burra, aí mas é aqui não. Vale ressaltar que a história em si do livro acontece em 2005. Apesar de já ter internet, acesso à internet, principalmente nos Estados Unidos, ainda era um acesso restrito, se você ia avaliar. Então até faz sentido ela pesquisar onde tem o livro para comprar fisicamente, em vez de comprar online ou baixar um PDF, que na época eram fatores, eram
formas muito mais difíceis de conseguir, porque não tinha tanto. Tô de burra, mas aqui nós temos a autora demonstrando a importância de você apoiar o comércio local ao invés de praticar a pirataria ou alimentar uma grande corporação como a Amazon. Sendo que o Crepúsculo tá na Amazon, cara. Por que que... Eu não entendi. Realmente eu não entendi. Agora eu tô confuso. Mas quando a Isabela tá saindo da livraria, ela é cercada por caras muito mal intencionados e o Eduardo aparece dizendo que nem um Vin Diesel, um maluco doido, e tira a Isabela de lá. E dá um pouco de medo do Eduardo nessa hora, porque parece que ele quebra muito. Ele começa a dar uma risada muito de... Ele coringa legal nessa parte. Ele coringa legal, porque até em Sol da Meia-Noite mostra isso no livro, porque daí você consegue, por Sol da Meia-Noite, você consegue ler os pensamentos que o Edward lê. E assim, é bizarro, é assustador o que esses caras estavam pensando, segundo a autora, sabe? É assim, se o Edward tivesse chegado questão de 30 segundos depois, a Bella já ia estar num risco enorme, muito maior do que ela já estava, então chega-se até a ser meio pesada essa parte em Sol da Meia-Noite, mas é aquilo. A autora sabia que estava lançando isso 15 anos depois do lançamento de Crepúsculo e que os fãs da época do lançamento do primeiro, obviamente, já eram adultos, né? Então, acho que ela conseguiu pesar mais a mão nisso, porque sabia que quem leria aquilo já conseguiria assimilar melhor. Mas é aquilo também, eu não sou muito fã da escrita dela. Eu gosto até da história, mas a escrita dela eu acho bem fraca. Mas Sol da Meia-Noite até que ela me surpreendeu. Começa a dar uma risada muito de coringa, de pitula. You should put your seatbelt on. You should put your seatbelt on. O Eduardo e a Isabela então vão jantar e o Eduardo conta que ele consegue ler mentes. E ela acredita. Tá certo que ele realmente consegue ler mentes, mas se alguém conta isso, É legal ali. normalmente você não acredita, principalmente se ele não tem como provar, porque ele diz que ele consegue ler a mente de todo mundo, menos dela. Muito conveniente, Eduardo. Assim, ele mesmo explica em Sol da Meia-Noite que ele sente uma barreira na mente da Bella. Meio que, assim, comparando com outra obra, é como se fosse o escudo de oclumência de Harry Potter, sabe? Então, ele realmente não consegue ler a mente dela, ele consegue meio que entrar, mas é tipo, não é um vazio, é realmente como se tivesse algo tapando aquilo, impedindo que ele chegue. E daí, em Amanhecer, é mostrado que ela é uma escudo. Que ela tem o poder de escudo e ela consegue projetar isso para proteger mais pessoas. Muito conveniente, Eduardo. Chega uma pessoa pra você falando que sabe ler mente, você vai falar assim, então me prova que número que eu tô pensando. Aí a pessoa fala, não, eu sei ler mente, mas a sua eu não consigo. Eu consigo ler de todo mundo. A sua eu não consigo. Muito conveniente, né, Eduardo? I don't have the strength A sua eu não consigo. you anymore. I don't. Então, tem esse ponto também, que o próprio Edward explica que o fato dele não poder ler a mente dela é como se ele pudesse ter um momento de paz, porque ele não tem controle sobre a leitura de mentes. Ele só aprendeu a lidar com ter muitas vozes de outras pessoas na cabeça dele, mesmo que as pessoas não estejam falando, só pensando. Então ele teve que aprender a lidar com isso. Mas ele aprendeu a se focar numa única voz para achar uma pessoa ou prestar mais atenção no que uma pessoa específica tá pensando e tudo. Mas daí quando ele tá com a Bella, só com a Bella, que ele consegue ficar longe de pessoas que ele escuta a mente e só com ela ele sente uma paz, porque daí ele consegue ouvir os próprios pensamentos. E ele mesmo fala, tanto nos livros quanto no filme, que eu não consigo ouvir você, mas eu adoraria saber o que você tá pensando, mas eu preciso que você me fale. E, assim, esse é um ponto importante, eu acho bom, eu acho muito fofa essa parte, porque mostra que eles têm sim uma relação de confiança.
que eles se estabeleceram. A Bella é uma songamonga? Sim, mas o Edward, ele compensa a falta de personalidade da Bella tendo personalidade pelos dois. Então, ao meu ver, isso dá uma compensada. Gente, mas vocês nem se conhecem. Vocês só falaram um pouquinho na escola, um pouquinho no hospital, um pouquinho na excursão. Essa é a primeira vez que eles saem juntos. Chegando em casa, a Isabela Essa pega o parte livro que ela fica comprou difícil. sobre as lendas da tribo do Jacob e lá ela vê um termo que chama muito a atenção dela: The Cold One, ou O Gelado. E ela lembra que o Eduardo... Ela não sabe, mas ela ficou sendo observada há muito tempo pelo Edward. E daí aquilo, ao mesmo tempo que fica esquisito, vendo na visão dele, fica razoavelmente legal. Razoavelmente. Calma também. Que ele descreve no livro o quão mulheres usando os cremes mais caros matariam para ter a pele da Bella, que fica bonita até sem nenhuma maquiagem, sem nenhum creme, ou como pessoas matariam para ter a inteligência da Bella em literatura e biologia, sabe? Coisas assim, que na visão da Bella são só conversas. E na visão do Edward é simplesmente o mundo dele. Que ele quer saber os livros que ela gosta, ele quer saber tudo da vida dela, os momentos de infância que ela mais gostou de ter, porque um ponto dos vampiros é que com o tempo eles esquecem a vida humana, mas não esquecem a vida vampírica deles. Eles podem ter vivido 150 anos para mais. Todos os 150 anos como vampiro, eles lembram, mas a parte humana eles vão perdendo, porque eles vão perdendo parte da humanidade, mesmo convivendo com humanos. Isso é um ponto dos vampiros da Stephenie Meyer que, se eu não me engano, tem um pouco disso dos vampiros de Vampire Diaries, mas eu não tenho certeza, porque os livros e a série são muito diferentes. Lembra que o Eduardo é um rapaz muito gelado, tanto na temperatura corporal dele, como no comportamento. Então ela joga o gelado no Google e, curiosamente, ela encontra várias lendas sobre vampiros. Porque se eu jogo o gelado no Google, aparece esse cara aqui. No dia seguinte, a Isabela tem a brilhante ideia de ir numa floresta isolada de todo mundo para confrontar o vampiro para dizer que ela descobriu que o vampiro é um vampiro, isolada de todo mundo, no meio de uma floresta, sozinha. O Eduardo então decide mostrar... Em 2008 ainda apareceria esse cara, porque o filme dos Incríveis lançou em 2006, se eu não me engano. E Crepúsculo, o filme em si, foi em 2008, então não daria resultados daquele. Daria realmente o gelado dos Incríveis. Isso não existe, isso não existe, essa cena não existe. Essa cena não existe, essa cena não existe. De novo, essa cena é junto com o questionamento da Bella sobre kryptonita, aranhas radioativas, todas essas coisas. Isso é junto, dentro do carro. Ela questiona se ele é um vampiro, porque era uma das teorias dela. Ela questiona da idade dele, ela questiona se ele quer machucar ela, ela questiona também sobre a dieta da família dele. Tudo isso é questionado no carro, voltando, no caminho de Port Angeles para Forks. Não existe essa cena. E eu vou explicar quando ele ir para a parte da pele brilhante, eu vou explicar quando seria essa cena. Gostoso. Essa parte acontece nos livros. O pai da Bella sai um final de semana para pescar com um amigo. E no sábado, o Edward leva ela, assim, não direto para aquela clareira. Lembrei. A clareira. Ele leva ela lá, porque lá tem sol e ele pode mostrar a pele dele para ela. Ele explica que eles evitam o sol pela pele brilhar, e isso, querendo ou não, chamaria muita atenção,
Porque isso aqui, a pele que eles fizeram no filme, não é nem 10% do quão brilhante a pele desses vampiros são. No livro, é muito mais, ao ponto de ser comparado com centenas de milhares de diamantes no sol, refletindo a luz nos olhos das pessoas que estiverem ao redor. Por isso que eles evitam o sol, porque não apenas eles chamariam muita atenção, mas a pele deles poderia literalmente causar acidentes por cegar as outras pessoas com o reflexo. Então, tipo, vai muito além de botarem purpurina na pele deles. Então, assim, o filme fez muito mal essa parte, porque se tivessem feito direito ia ter ficado muito legal. Decide mostrar como ele fica caso exposto à luz do sol, que é basicamente como todo mundo fica no carnaval, cheio de glitter. O Eduardo poderia muito viver aqui no Brasil durante a época do carnaval, ninguém ia perceber que ele é um vampiro. Mas ele está convencido a demonstrar para Isabela como ele é muito mais perigoso do que um folião de carnaval, e aí ele fica demonstrando, olha como eu sou rápido, olha como eu sou forte, aí ele pega um tronco de árvore. Você não pode correr mais sou forte. que eu. I've killed people before. It does not matter. Oi? Não importa isso? Importa, Tem Bela, certeza nem que não importa. importa? Normalmente importa. O Eduardo também conta pra Isabela que naquele dia que eles se Essa parte conhecem... não é ali, essa parte de novo é na porcaria do carro. Eles bagunçaram tudo. Eles bagunçaram tudo. Vocês não têm noção do ódio que eu tenho dessas partes da adaptação. Porque o filme como um filme ficou bom. O livro como um livro ficou bom. O filme como uma adaptação do livro, ainda que foi uma das melhores adaptações do cinema, comparado com outras adaptações de livros, né? Mas... Na verdade, ele achou o cheiro dela muito bom e gostoso, por isso que ele tava incomodado. Se essa é a cara que ele faz quando o cheiro tá bom, não queira ver quando tiver ruim. I'm only afraid of losing you. Eu já expliquei, eu não vou repetir. Eu também teria medo de me perder dele, porque muito provavelmente eu não lembraria mais qual que é o caminho pra sair da floresta. Daí rola uma única cena nesse filme inteiro em que o Eduardo está muito descolado e feliz. Ele tá até de óculos escuros, sendo que tá sempre nublado nesse lugar. Daí o Eduardo conta pra Eu vou pro inferno mesmo. Eu amo essa cena. Essa cena é glamurosa. Porque essa cena, literalmente, parece que eles pegaram o trechinho do livro e botaram assim, diretamente no filme. Essa ficou perfeita. Esse desdém dele com tipo, eu já tô namorando uma humana, o que pode piorar pra mim, não é mesmo? Eita, bati no microfone, foi mal. Eduardo conta pra Isabela que ele é um vampiro desde 1918, ou seja, ele tem uns 100 anos de idade. Mas é estranho porque se ele realmente fosse uma pessoa de 100 anos de idade, ele não ia gostar mais desses rolês do ensino médio. Ele não ia querer mais saber de baile de formatura, excursão, aprende, biologia. Ele ia estar na... É uma diversão entre eles, sabe? É uma diversão entre ele e os irmãos. Tanto que eles têm aquele quadro dos chapéus de formatura, que é extremamente simbólico dentro da saga, então... Mas eu concordo em partes. Uma hora eu ia enjoar do ensino médio. Eu já não gostei do ensino médio quando eu fiz, e olha que eu só fiz uma vez. Tá na pracinha jogando dominó. Ele estaria no WhatsApp espalhando fake news. Ele estaria querendo sair de casa no meio de uma pandemia. Aliás, provavelmente foi assim que ele morreu, porque ele... Também. Morreu durante a gripe espanhola. Ele também conta que na família dele ninguém chupa sangue. Não, porque eles realmente até se cuidavam e tudo. Mas tanto ele quanto a mãe dele morreram com a gripe espanhola. Mas a mãe dele não tinha mais como nem tentar salvar. Ela tava numa situação muito, tipo, segundos a morrer, então não tinha o que fazer. E o último pedido dela pro Carlyle, que era o médico deles na época, foi: salva o meu filho. E até o Carlyle mesmo conta que
o olhar dela era como se ela soubesse que ele não era humano e que ele tinha meios de salvar o filho dela fora dos métodos da medicina, sabe? Então, tipo, ela meio que, naquele momento, ela entendeu que ele era alguma coisa diferente e pensou assim, ok, o meu filho vai estar salvo, pelo menos, sabe? Então, assim, querendo ou não, foi um ato de uma mãe desesperada e o Carlyle tava sozinho lá, tipo, mais de 200 anos já e ele até tentou morrer por inanição, até que ele entendeu que isso não funcionaria e ele tentou se alimentar de sangue animal, viu que funcionava e começou essa nova vida e começou a ter controle sobre a sede dele e tudo. Então, Carlyle é o melhor personagem de longe. É errado e nojento, porém muito gostoso, recomendadíssimo. Porém, errado, não se deve chupar sangue de pessoas, a não ser que seja muito gostoso, tipo o da Bella. O da Bella é muito gostoso, porém, ele jamais irá chupar o sangue dela, talvez um pouquinho, mas não, é errado. Por isso eles só chupam sangue de animais. De animais tá tudo bem, pode chupar sangue e isso me faz crer que talvez tenha sido os Cullen que começaram essa nova pandemia. Can the rest of your family read people's minds like you can? No, that's just me. But Alice can see the future. Às vezes eu fico pensando que eles não têm nenhum desses poderes aí de elemente, ver futuro. Eles são apenas agentes do governo. Chegou o momento. As visões da Alice não funcionam, tipo, simplesmente como, por exemplo, as visões da Raven, de, oh meu Deus, eu tive uma visão só assim. Não, as visões da Alice se baseiam nas decisões das pessoas. Sim, ela teve uma visão da Bella indo pra Forks, porque isso foi uma decisão tanto da Bella quanto da mãe da Bella. E como essa decisão ia acabar se entrelaçando com a família da Alice, ela teve sim essa visão. E ele vai comentar de, como ela não adivinhou que ia ter um acidente, ou que os vampiros iam estar lá, os vampiros malvadões. Porque não teve tempo, a decisão daquele trio para ir até os Cullen foi justamente por ter ouvido o jogo. Então a decisão deles foi naquele momento, não deu tempo dela ter a visão. E também ela não teve como ter uma visão. Na real, errei, fui moleque. Ela teve sim uma visão do acidente na escola, só que não era uma decisão com base nas pessoas envolvidas no acidente. A decisão era do Edward, se ele deixaria ela ser esmagada ou não. Essa era a decisão. No momento em que ele decidiu salvar a Bella, que mudou todo o raminho de uma parte das visões da Alice, mudou naquele momento. Grampeando a Isabela. Aí você chega e fala, nossa, como você sabia disso? Caramba! E eles falam, não, é porque eu leio mente, eu vi o futuro. Sendo que não, cara, eles simplesmente estão grampeando o nosso celular e nossa webcam. Daí rola uma encarada muito boa entre o Eduardo e o Billy da tribo do Jacob. E todas as encaradas desse filme são muito boas, porque elas são muito engraçadas. Eu nunca ia conseguir brigar com ninguém nesse universo do Crepúsculo, porque eu ia sempre estar dando muita risada, cara. Talvez isso até seja uma tática de briga do Eduardo, porque ele é o Batman, ele não tem muito preparo, obviamente, tem muito treino. A pessoa dá risada e você já emenda um soco na cara dela. No outro dia, o Eduardo leva a Isabela para conhecer a família dele e eles são muito fofos porque eles estão preparando comida italiana para ela. Nenhum deles come porque eles são vampiros, então eles preparam. Lembra o final de semana que eu falei que o pai da Bella saiu para pescar? No sábado, ela foi na clareira com o Edward para ver a pele dele. No domingo, ela foi com o Edward pra casa dele. Mas ela foi de manhã e ela recém tinha tomado café da manhã. Por isso que ela fala que ela já comeu. E isso não tinha como a Alice adivinhar com as visões, porque não foi uma decisão baseada no que os Cullen fariam. Foi só um movimento automático de eu acordei, então eu vou comer, porque eu vou tomar café da manhã. Então,
são pequenos, assim, declínios, talvez. Talvez eu esteja usando a palavra errada, mas tudo bem. Especialmente para Isabela. Muito fofos. Porém, também tem um grande risco da comida tá horrível, né? Porque nenhum deles consegue experimentar. Então existe essa possibilidade da comida estar com gosto de sapato. Daí a Isabela, muito esperta, já temendo essa possibilidade deles cozinharem um sapato para O ela, Edward até explica nos livros, eles podem até comer a comida humana, mas em algum momento eles meio que têm que, tipo, vomitar de volta, porque o corpo deles não absorve de nenhuma forma. A única coisa que o corpo deles absorve é o sangue. Mas não tem muita explicação, porque até o Carlyle já falou, a gente não tem como avaliar direito, porque pro Carlyle essas coisas são um segredo, ele ainda tenta descobrir sobre os vampiros. Porque quando um vampiro é morto nessa saga, ele se quebra, não tem como você fazer uma autópsia num vampiro que a pele é como mármore, então fica meio difícil desvendar algumas coisas. ela fala que ela já tá de barriga cheia. E essa pessoa aqui, ela fica muito brava e destrói a salada. Daí chega a Alice com o seu namorado Jasper, que é o rapaz que parece que vê o chupacu, e eles explicam que ele é um novo membro da família que está tendo dificuldades em se adaptar a esse estilo de vida de não chupar sangue de pessoas. I think that went well. Tirando a salada que foi destruída e o chupacu que ficou Sim. encarando aí. Outro detalhe, a Alice nunca provou sangue humano. Nem a Alice, nem a Esme e nem a Rosalie. Eles nunca tomaram sangue humano. O Emmett já provou por deslizes e o Jasper porque ele vivia como vampiro normal, digamos assim, por causa da Maria. Mas a Alice, a primeira visão que ela teve quando acordou como vampira foi do Jasper falando o nome dela. Só por isso que ela sabia o nome dela. Porque a história de humana da Alice é bem legal. Então eu acho que eu vou deixar para um vídeo só pra ela, porque ela merece. Então, por hora fica aí nisso. E a segunda visão dela, inclusive, foi com a família Cullen. Então ela já sabia que existia essa opção de sobrevivência dentro dos vampiros. Por isso ela nunca tomou sangue humano. Que ficou encarando a Isabela, foi tudo muito bem, eu concordo. Forks is growing on me. Could a guy have anything to do with that? Que risada é essa, Isabela? Parece que você quer vomitar. Yeah. Eu tenho certeza que a Isabela odeia muito ser hétero. Com certeza ela não curte a página Orgulho de Ser Hétero. O Eduardo revela que ele gosta de observar a Isabela dormir e ela nem se incomoda com isso. Ô Isabela, pensa só no que você já fez. Pensa quanto que você já peidou à noite. O Eduardo tava lá no cantinho do seu quarto, sentindo o cheiro. Pra mim isso é um tipo de traição muito grande, porque a barreira do pum, ele é algo que o casal precisa entrar num consenso, sabe? A barreira do pum, ela exige que ambas as partes queiram quebrar a barreira do pum. Você não pode sair fazendo pum, cara, sem o consentimento do seu parceiro. Péssima forma de se iniciar um relacionamento. I have a date with Edward Cullen. He's a little old for you, isn't he? No, he's a junior. I'm a junior. Isabela, tecnicamente ele tem 100 anos, né? Ele é um pouco velho. Seria tipo você sair com um amigo do seu bisavô. Os Cullen e a Isabela saem para jogar beisebol e no meio da partida surgem 3 vampiros do mal. E a Alice, a vampira que vê o futuro, ela só vê o futuro quando o futuro já tá ali uns 10 metros de distância dela. Muito obrigado, Alice. Muito útil o seu poder. Daí o vampiro do mal, o James, sente o cheiro da Isabela e fica todo doido querendo chupar. Mas eu já expliquei, porque o poder dela é com base nas decisões. Como eles só tiveram essa decisão por conta do jogo de beisebol dos Cullen, não deu tempo. Querendo chupar o sangue dela, mas o Eduardo rosna pra ele e de repente tá todo mundo um rosnando pro outro. Os vampiros do mal recuam, mas os Cullen sabem que eles irão voltar. Eles então planejam levar a Isabela o mais longe dali possível. Belle, you are my life.
now. Tem um detalhe. Aqui tem um detalhe muito bom, que tem mais destaque em Só da Meia-Noite. O Edward tentou disfarçar ao máximo pro James não querer o sangue da Bella e não notar que ela é uma humana. Ao ponto de que ele tava batendo o pé dele no chão, no ritmo do coração da Bella, para disfarçar o batimento cardíaco dela. Eu sou uma criança muito feliz falando das coisas que eu gosto de Crepúsculo, porque tem outras que eu não consigo defender, e daí eu dou razão para quem não gosta. Mas essa eu gosto, porque é muito fofo. E, inclusive, eu não vou falar agora porque tem a ver com a Alice e vocês vão ter que esperar o vídeo sobre ela. Vamos seguir. Life now. Gente, mas eu ainda acho que vocês estão muito exaltados. Como que um cara de 100 anos de idade se apaixona tão perdidamente por uma jovem que tem apenas 2 traços de personalidade? O personagem dela no The Sims não tá nem pronto ainda. Sabe quando você vai criar um personagem no The Sims? E aí você tem que escolher 3 traços de personalidade, senão o jogo não deixa você concluir o personagem? A Isabela não tá pronta, ela só tem 2 traços. Se ela fizer o teste de personalidade MBTI, vai ficar faltando 3 letras ainda pra ela. A Isabela acaba indo confrontar o vampiro do mal, o James, sozinha porque ela acredita que ele sequestrou a mãe dela. Eles se encontram no estúdio de balé numa sala cheia de espelhos. E é muito engraçado que os espelhos desse lugar, eles têm um delay, eles têm um atraso na imagem. Deve ser horrível ensaiar balé nesse estúdio de balé. Você faz o movimento, você chuta a perninha e depois de um segundo só que você vê a sua perninha sendo chutada no espelho. Daí a Isabela tem a brilhante ideia de borrifar spray de pimenta na cara do vampiro. Assim, eu ia odiar fazer aula de dança num espaço que os espelhos têm delay. Ai, cara, não dá. Essa parte não dá. Eu não sei onde que a diretora tava com a cabeça com essa ideia, sabe? Spray de pimenta na cara do vampiro, mas não funciona e ela apanha muito. O Eduardo então aparece e começa a brigar com o James. E quando o Eduardo está prestes a matar o James, aparece o pai do Eduardo impedindo ele e falando: "Filho, chega, lembre-se de quem você é." Sendo que 10 segundos depois, eles mesmos matam o James da maneira mais brutal possível. Eles desmembram o cara e tacam fogo nele. E ainda ficam rosnando pro fogo. Isso tudo bem, isso tá de boa. Matar não é legal. Agora matar brutalmente, aí é show, cara. Então, esse do lembre-se quem você é mais pro Carlyle, tipo, Edward, lembra que você não é assim, sabe? Tipo, e dele levou ele, tipo, olha, dá uma atenção pra Bella, ela tá machucada, ela tá ferida, ela tá em processo de transformação, você vai ter que decidir se você vai transformar ela ou não, sabe? Mas matar o James, no momento, não é um dever pra você. E daí a Alice matou, porque eles têm que desmembrar pra queimar o corpo dos vampiros. E um detalhe que quase não é falado, nem nos livros inclusive, é que se você só desmembra um vampiro, mas não queima as partes, com o tempo as partes voltam a se unir e ele volta à vida. Sim, o vampiro nesse universo tá no modo criativo. Aí é show, cara. A Isabela acorda no hospital toda ferrada por causa da briga com James e a mãe dela explica que ela tropeçou de uma escada e atravessou uma janela. E por isso que ela tá com uma marca de mordida no pulso. A janela mordeu ela quando ela atravessou o vidro. É, tipo, a pior explicação. Ué, agora ele dorme, esse menino? Porque tem uma hora no filme que ele fala que ele não dorme. Daí a menina quase morre por causa dele e o Eduardo... é mimir. Where else am I gonna go? Então, com o tempo eles adquirem meio que uma habilidade de fingir que estão dormindo, justamente porque humanos dormem, então eles têm que fingir que são humanos. Então é um bom jeito deles
ficarem no lugar, saberem de coisas que eles não deveriam saber, de que eles estão dormindo e sem ninguém questionar. Sim, eles estão no modo criativo. Eles estão claramente no modo criativo. A esposa dele e o Eduardo. É Mimir. Where else am I gonna go? Spoiler, ele vai sozinho pro Brasil no filme seguinte. Enfim, depois eles vão pro baile da escola juntos, ficam super felizes e dançam muito alegres, e assim termina Crepúsculo. E este é o filme, esta é a análise de Crepúsculo, um filme que saiu há 12 anos atrás, mas ele possui críticas sociais muito atuais, então eu recomendo você assistir esta obra, pois realmente reflete muito sobre quem nós somos como sociedade. Então é isso aí, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado desta análise. Deixa um gostei se você gostou, se inscreva se você não é inscrito, veja mais vídeos e mandem mais sugestão de filmes para eu assistir. E muito obrigado e até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau. Se cuide. Fique em casa. Tchau, tchau, Seijinho. Não preciso mais. Então, é isso. Refutei o máximo que eu pude. Eu vou trazer um vídeo só sobre a história da Alice. Porque é, assim, a que eu mais amo dentre os personagens. Se quiserem que eu traga de outros personagens a história, podem me falar nos comentários. Principalmente dos vampiros, os humanos ninguém se importa e quase não tem história. Eles nem personalidade eles têm direito. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha feito um bom vídeo. Até a próxima. Beijinho.